Olá, sejam bem-vindos a mais um Associado em Foco, tá? Podcast da Associação Comercial. Hoje eu trago para vocês dois empresários de segmentos bem diferentes, mas com algo em comum, vontade de empreender, de crescer e de transformar. Vou apresentar para vocês primeiro o Wagner da Bpix Inteligência de Negócio, proprietário especialista em transformar dados em decisões estratégicas e estruturar as empresas, certo? Exato. E o Alexandre Berzini, da Berzini Imóveis, CEO da Berzini Imóveis, imobiliária especializada em vendas, locações e administração de imóveis. Atua também com avaliação imobiliária e consultoria de leilões. Isso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tá? Para a gente quebrar um pouquinho de gelo, conhecer um pouquinho de vocês, eu queria saber, antes de falar dos negócios, quem são vocês fora da empresa. Berzini, fala um pouquinho de você. Família, casado, conta um pouquinho. Quem é você fora do escritório? Sim, então, sou casado, né? Minha esposa é a Sidney, tenho uma filha que é arquiteta. Trabalhei antes de abrir minha imobiliária, antes de ser corretor, trabalhei aí 20 anos como engenheiro civil. Minha formação é engenharia civil. Depois trabalhei um tempo numa imobiliária e já faz quase 3 anos aí que eu tenho a minha própria imobiliária. Legal. E você, Wagner, fala um pouquinho. Muito bom. Sou noivo, então até aproveitar aqui e mandar um beijo para minha noiva, a Bárbara. Sou um pai, tenho um meu filho chamado Matheus, uma nora também que também se chama Bárbara. Sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com a família. Nas horas vagas, gosto de sempre buscar fazer algo novo, fazer esportes, rapel, trilha, acampar. Então, comigo, sempre busco algo de novo. Gosto muito de estudar, inclusive a Bpix, ela surgiu dessa oportunidade de buscar sempre um novo conhecimento. Aí eu vi uma oportunidade e daí que eu comecei a atuar. Mas aí eu paro por aqui e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a Bpix. Vocês falaram de família. Você é noivo, você é casado. Vocês acham que a família tem um papel fundamental no negócio de vocês? Com certeza, a minha esposa é minha sócia, né? Ela ela tá comigo aí 24 horas por dia, né? Então ela cuida toda a parte de locação, administração de locação, também de vendas, né? E eu, além de vendas, eu fico mais com a parte da Caixa Econômica Federal, que nós somos credenciados, né? E também com a consultoria de leilões de imóveis. Então ela está apoiando junto ali. Sim, desde o início. E você, Wagner? E para mim, família é base. Até uma curiosidade, porque eu tenho a Bpix, e antes da Bpix, eu vou contar um pouco da história, mas tudo surgiu através de um nome chamado Família Transporte. Porque eu já dei treinamentos, dou consultorias em sua maioria para transportes, então eu acredito muito no conceito de família, que um ajuda o outro e todo mundo sai ganhando. Sim. Então, para mim, família ela é basilar, a Bárbara, o Matheus e a Bárbara, para mim, é praticamente tudo aqui na Terra, então família é realmente a estrutura então, de muitas coisas. Se apoiam bastante. Demais. E Alexandre, conta pra gente, você falou que já trabalhou e depois de 3 anos que você decidiu montar a Berzini Imóveis. Quando você parou e pensou assim, vou montar a Berzini, qual que era a proposta que você tinha em mente? A minha proposta era fazer uma imobiliária diferenciada, diferente das outras imobiliárias. Porque existem muitas imobiliárias aí em Guarulhos, né? E qual que é a nossa primeira ideia de fazer alguma coisa diferente? Abrir uma licitação da Caixa Econômica Federal e nós participamos dessa licitação para ser credenciado da Caixa. Então, hoje nós somos credenciados da Caixa Econômica Federal. Isso eu posso dizer que é um core business da imobiliária. Por quê? Porque todo mundo que compra o imóvel da Caixa, mesmo sem ser intermediário, a nossa intermediação, é obrigatório a você escolher uma imobiliária credenciada. Então, isso daí ajuda muita gente, né? Porque tem que escolher uma imobiliária. E as outras imobiliárias que também não são credenciadas, que tem um cliente para comprar o imóvel da Caixa, faz parceria comigo que eu sou credenciado. Facilita? Facilita, porque às vezes eles têm um cliente, mas eles não podem vender. Precisa de uma imobiliária credenciada. Né? E as outras vantagens de você comprar um imóvel da Caixa, primeiro, você não paga o leiloeiro, né? Porque o leilão você paga o leiloeiro, né? Venda direta você não paga o leiloeiro. Então, quando compra através de você, a pessoa fica exime de pagar o leiloeiro. É assim? Explica um pouquinho melhor. Imóvel, venda direta da Caixa. Ah, tá. Que são os imóveis que já passaram por leilão, não foram arrematados e foram já consolidados pela Caixa. Já são propriedade da Caixa. Entendi. E quem paga a comissão da imobiliária também é a Caixa.
E tem um outro ramo que nós fazemos, que é a consultoria de leilões de imóveis, que aí já é um geral, tanto os judiciais, né, que são aqueles que têm processos judiciais, que a gente faz consultoria, como os extrajudiciais, que são os de banco. Então, nós fazemos toda a análise de documentação, análise de processos, da matrícula, faz busca de oportunidades. Para quem está vendo, porque aí você falou de dois lados, leilões e imóveis da Caixa, certo? Isso. Explica certinho para as pessoas entenderem. Leilões é aquelas casas que foram vendidas, foram tomadas, é isso? E aí eles vão ao leilão? Explica esse lado certinho para o pessoal estar entendendo. O que acontece? Existem dois tipos de leilões, judiciais e os extrajudiciais. Tá. O que são os leilões judiciais? É aqueles que têm processos judiciais, que pode ser o quê? Dívida de condomínio, dívida de PTU, ou qualquer outra dívida trabalhista, e etc. Né? Qualquer outra dívida que a pessoa não paga, né? Sim. E aí a outra parte entra com processo judicial e o juiz faz uma varredura, né? Se a pessoa não tiver como pagar, se ele tiver algum imóvel, vai para leilão. Tá? Os extrajudiciais são aqueles que a pessoa tem dívida de financiamento, são os de banco. Por exemplo, a pessoa entra com financiamento na Caixa, Bradesco, etc. A pessoa não paga o financiamento e aí o banco ele põe esse imóvel a leilão para pagar a dívida. Então, esses daí são os extrajudiciais, né? Então, essa que é a diferença. E os venda direta à Caixa, o que acontece? Os imóveis da Caixa. A pessoa não paga o financiamento. Ela vai para o leilão. Primeiro, ela vai para a primeira praça, que é o valor da avaliação do imóvel, né? Não foi arrematado, vai para a segunda praça, que aí ele cai aí pelos 50% ou o valor da dívida, tá? Se não for arrematado, ainda tem a licitação aberta, que ainda é com leiloeiro, tá? Todos esses daí são com leiloeiro, tá? Se não for arrematado em nenhuma das hipóteses, aí a Caixa, ela faz a consolidação no nome dela. O imóvel passa a ser propriedade da Caixa, tá? E aí as imobiliárias que são credenciadas, que participaram da licitação, eles podem comercializar esses imóveis. Legal. Quero depois que você explique como que o pessoal consegue pegar essa última parte aí. Mas antes vamos conversar um pouquinho com o Wagner. Fala para mim, Wagner, o que fez você falar assim, não, vou montar agora a empresa? Qual que era o diferencial que você queria trazer para o público, para os empresários, para o público que você atende hoje? Bacana, pergunta interessante. Já faz pouco mais de 10 anos que eu ministro treinamentos, dou consultorias, mais focado no ramo do transporte. Já abrindo parênteses, hoje eu atendo outras frentes de negócio também. E muitas das vezes em que eu realizava esses treinamentos, essas consultorias, era focada num sistema específico para transporte, onde os donos, em sua maioria, aliás todos praticamente, queriam saber o quê? Estou tendo lucro ou prejuízo? Sim. E através desse sistema, eu conseguia fazer o estudo, dava os treinamentos. Só que uma empresa, dependendo do porte, ela não tem somente um sistema. Ela tem lá um exemplo, o sistema de RH, que nem eu estava conversando com ele tem o CRM, que é uma realidade de várias empresas, na realidade, não só do transporte. E para você consolidar essas informações de diferentes sistemas, a gente vai para o bom e velho Excel. Então, o proprietário da empresa, por si só, quando ele vai fazer o fechamento, ele organiza as diferentes áreas e fala assim, eu preciso os números de cada um dos departamentos. Aí cada um vai extraindo seus próprios relatórios, de forma ali braçal, vamos dizer assim, e vão fazendo suas informações. No final, eles montam um Excelzão e na hora de exibir o número, o que acontecia? Levavam vários dias para poder formatar esses números e apresentar. E para piorar, muitas das vezes os dados já estavam desatualizados ou um dado não conversava com o outro. Então aí eu entendi que além da questão da consultoria, eu percebi que havia uma oportunidade para poder automatizar todo esse processo. Então as áreas, obviamente, a Bpix, quando ela vai entrar num negócio, ela faz um bate-papo com as diferentes áreas, identifica qual é a necessidade na geração de número, exemplo, área de vendas. O vendedor ele tem meta para ser atingida? Tem, então eu vou lá, documento isso. A área do contas a pagar, tem lá o target, tem o budget, então em cima disso a gente vai formatando. Ao final a gente consegue criar e consolidar de forma automatizada os números e a gente consegue reduzir trabalhos que levam horas, dias e até semanas
em poucos minutos. E é interessante porque a gente tira toda essa força de trabalho das pessoas que antes realizavam lá o preenchimento via Excel, através de robôs. E imagine que, é um pouco abstrato, né? Mas imagine que o que eu construo é como se fosse uma espécie do painel de um carro. Vamos falar dos carros mais atuais, que é aqueles painéis todos digitais. Sim. Quando a gente olha para um painel de um carro, a gente sabe quanto que ele está correndo, se precisa ser trocado óleo, se o abastecimento está já entrando na reserva. Então imagine que esses painéis que eu crio é como se fosse esse painel de carro, só que de um lado vai ter quanto que eu tive de gasto com contas a pagar, quanto que eu tive de vendas, quanto que eu tive de horas extras para serem pagas, quantos colaboradores foram substituídos, o famoso turnover, Sim. né? Então, em uma única tela como essa que nós estamos vendo aqui, a gente consegue ter diferentes números e o gestor, por sua vez, muitas vezes ele não tem o luxo do tempo. Então, ele tem que bater o olho na tela e só saber se aquele número que está sendo exibido vai atender as necessidades dele ou não, que é a famosa camada das empresas, né? Que Sim. é o operacional, tático e estratégico. Desde Então, que as informações estejam sendo alimentadas, ele vai ter full time as informações do dash. Exatamente. E o legal é que assim, a empresa ela tem um sistema e muitas vezes ela vai detectar o gap ou o problema dias, semanas ou meses depois. Sim. Com a construção desses painéis que a Bpix faz, a gente entra realmente no negócio, entende e desenvolve já em questão de dias. O dono já, antes mesmo de saber se vai ter algum problema na hora de receber ou na hora de pagar, se vai ter algum descolamento do fluxo de caixa, ele já consegue já se programar através de um painel, chamar os seus devidos gestores ali e falar assim, estou com um problema aqui nessa área, está tendo muita rotatividade de colaboradores. De repente, o gestor da área está sendo um mau gestor, por exemplo, Sim. então aí ele está combinando numa troca. Então, são sinais que vão sendo apresentados e através desses painéis a gente apresenta para a empresa. Não importa qual é o negócio. Inclusive, o nosso lema é, não importa qual é o seu negócio, nós mostramos os resultados. É isso que eu ia te perguntar. Tem a quantidade mínima da empresa para começar a atender ou não? Você começa a atender a partir de 3 colaboradores ou da necessidade do empresário? Pode ser uma empresa que seja a pessoa por ela mesma, como pode ser uma grande corporação. Eu posso atender um salão de cabeleireiro, por exemplo, que quer verificar quantos cortes o cabeleireiro está fazendo ao longo do dia, quanto que está sendo gasto com shampoo, como eu posso estar lidando com uma indústria automotiva para saber quantas peças foram produzidas, quantas horas foram gastas. Em cima disso, a gente fazer um cálculo de margem de resultado para saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Legal, legal. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. O mercado hoje imobiliário, ele está sendo muito visto como investimento. Mas até onde as pessoas erram na questão de pensar em investir? Aonde eles erram na questão do investir? Principalmente imóveis da Caixa, né? Por aí que é a imagem da Caixa. É um excelente investimento. Você consegue ter um lucro de mais de 30%. Qualquer outro investimento que você faz hoje, um investimento de baixo risco, você consegue aí num ano de 12% a 15%. Né? E sem contar que os imóveis, né, eles valorizam, ele está sempre valorizando. Né? Então todo ano você tem uma valorização do imóvel de cerca de 10%, mais ou menos. Né? E olha só a vantagem que é o imóvel da venda direta à Caixa. Você consegue financiar até 95%. Então você não se descapitaliza. Entendeu? Olha só, é sensacional esse investimento, porque você só dá 5% de entrada, paga a documentação, coloca ali a venda no valor do mercado, que você já comprou Sim. bem abaixo do valor do mercado. Você pode fazer um Airbnb ou alugar para ir pagando o seu financiamento, e você praticamente, depois da venda, você só pega só lucro. Você não tira o dinheiro do bolso. Então hoje é seguro. Muito seguro. Mais seguro. Imóvel sempre foi seguro, seguro, né? né? Nunca teve uma época na história aí que foi inseguro o imóvel. Porque o imóvel, ele sempre valorizou, né? Então o investimento mais seguro que tem. É o mais seguro que tem. Tá. E a questão do leilão hoje, ainda gera bastante segurança nas pessoas? Tem gente que tem, que nós fazemos toda a análise bem minuciosa, né? Porque o leilão, né, tanto o imóvel da Caixa como o leilão, você pode ser bem lucrativo, você pode realmente alavancar seu patrimônio, mas você pode ter prejuízo. Como que faz uma análise assim, para quem vai comprar a primeira vez por leilão?
Como que você auxilia essa pessoa? Eu aconselho me contratar. Sim, bom, você... Porque um exemplo, eu não chego e falo assim, eu quero um leilão. Eu quero uma casa, tá? Mas como que você faz esse trabalho com o cliente para você mostrar, olha, vale, não vale? Como que é essa apresentação que você faz? Eu, quase todo dia aí, né, eu dou uma olhada no site da Caixa, nos imóveis que tem na Caixa, e eu analiso as oportunidades. Então, eu tenho uma planilha que eu fiz no Excel, tá? Então, eu coloco lá o imóvel, coloco lá, se tiver alguma dívida que vai ficar para arrematante, tá? Coloco o valor do mercado, que eu pesquiso nos sites, entendeu? E faço a comparação para ele ver quanto que ele vai ter de lucro. Então, eu tenho esse trabalho para apresentar para os meus clientes, tá? Do leilão judicial, você tem muito mais análise para você fazer, porque você tem que, além de ver a matrícula, né, ver o edital, tem a parte dos processos judiciais. Que tá? isso também interfere bastante. Isso daí que é o que você tem que fazer uma análise bem minuciosa nesses processos judiciais, tá? Que às vezes quem entra sem um corretor, que seja uma pessoa informada, que pode ter prejuízo. Pode acontecer várias situações. Você pode não conseguir depois registrar no imóvel no seu nome. Tá? Você pode arrematar e tem um outro dono do imóvel, você arrematou só uma fração. Você pode arrematar pensando que você não tem mais dívida no judicial. E depois você ainda tem uma dívida de financiamento. É complicado, entendeu? Você tem que contratar ele. Então tem muitas análises que você tem que fazer para você dar uma segurança. Assim, é seguro desde que você faça uma análise bem criteriosa, né? Não chegar e falar, não, vou comprar um imóvel e já quero aquele, não fazer uma pesquisa, uma análise viável com relação àquilo. Entendi. Para você, Wagner, você está falando muito de decisões baseadas em dados, né? Exato. Qual o prejuízo invisível de uma empresa que acha que, ao invés de saber, ela fala que sabe, mas ela não sabe nada? Pelo contrário, ela só está protelando, em vez de contratar uma plataforma que realmente auxilia, ela está jogando coisinhas que ela vê na internet dentro da empresa. Qual que é o maior risco que ela corre com as informações? Eu vi esse aplicativo, eu vi essa informação, eu vi que isso funciona, em vez de ela procurar algo visível, fazer uma consultoria que realmente vale a pena. Perfeito. Eu vou trazer um exemplo novamente do carro e daqui a pouco eu já vou, na sequência, dar um exemplo real. Quando a gente olha para o painel de um carro, se o painel não está funcionando, o risco ele é muito grande. Então, se de repente o painel de óleo não acende ou de temperatura, o risco do motor fundir ele é muito grande. A não ser que a pessoa tenha um conhecimento empírico muito fantástico, ele vai saber a hora de parar de trocar, mas em sua maioria, as pessoas vão fazer com que o motor funda, né? Não sei se é o termo correto. Agora, no real, o que antigamente, ou até nos dias de hoje eu encontro muito, existem muitos proprietários de empresas, empreendedores, que muitas vezes faz o controle no Excel da vida, ou faz até num papel de pão, e tá tudo bem, entre aspas, né? Se a empresa chegou até o presente momento num controle desse plenamente manual, mérito para o proprietário. Só que nem eu falo, a questão de criar painéis, ele vai dar um passo a mais na questão da evolução. Eu peguei um caso recente, foi bem interessante, uma empresa, uma transportadora, que a boa e famosa Black Friday, né? Que é onde tem um boom de compras e vendas. Então, quando a gente olha no contexto, explodiu o volume de vendas. Isso vai tendo uma reação em cadeia sem igual. Os marketplaces começam a vender mais, as transportadoras começam a trabalhar mais. Então, quando a gente fala de aumentar o faturamento, é bom? Depende. Que nem um cliente específico que eu peguei, ele teve um boom de venda, só que concomitante ao aumento das entregas que ele teve, começou a ter o quê? Um grande número de avarias. Ou seja, eu vou lá, a Gislaine comprou esse copo, eu fui entregar, quebrou. Naturalmente, ela não vai receber. Só que, normalmente, dependendo da negociação, a transportadora ela tem que indenizar a quebra do copo, e aí o e-commerce vai e manda o segundo copo. Então, para o e-commerce, de certa forma, é interessante, que ele acaba tendo duas vendas, um para o consumidor final e para o transportador que vai ter que indenizar. Então, chegou-se ao consenso desse nosso cliente
que o tipo de carga que ele estava trabalhando no período de Black Friday não era interessante, porque estava gerando muita avaria e estava comendo a margem de resultado. Então, se o proprietário olha somente para uma luz do painel, que no caso é o faturamento, ele vai falar, pô, eba, ganhei, estou faturando. Só que se ele não olha para o outro painel, que é a parte de indenização, ele corre esse risco de ter um falso positivo. Sim. Ele acha que está ganhando, mas na verdade ele está vendendo. Inclusive, na próxima Black Friday, ele já vai mudar a estratégia. Ele vai estabelecer um limite para esse cliente e falar, posso mandar até tanto, senão eu vou ser prejudicado. Então, aí ele vai ter uma redução de 20% dos custos que ele tem em relação à parte de indenização e vai fazer com que o negócio se mantenha saudável. Então, um negócio, ele tem diferentes números a serem analisados. E não somente a parte da receita. E o BI, que é o painel, como eu falo, é o que vai trazer luz a esses tipos de problema aí. Legal. Para vocês hoje, tanto para você trabalha tanto como pessoa física, como jurídico, né? O que mais trava o empresário hoje para vocês? É a falta de clareza, o excesso de confiança ou a falta de confiança? O que vocês acham que mais trava hoje o empresário? Primeiramente, eu vou falar o meu ponto de vista. O próprio cenário nacional em si ele já traz uma grande insegurança. E agora até os internacionais, devido à guerra. Né? Então, hoje nós, falando de transporte, o diesel ele teve uma explosão. Sim. Então, chega no transportador lá um aumento de 10, 15, 20% no diesel. Só que na hora que ele vai repassar isso para o cliente dele, ele não aceita. Então, aí como que uma empresa muitas das vezes vai conseguir sobreviver? Aumentando a margem de lucro? Não. Às vezes reduzindo os custos. E a redução do custo se dá através de uma clareza dos números, que é onde o painel da BPix ela vai entrar. Então, e claro, né? E o transportador, o dono de imobiliária ou indústria de automotiva, seja qual for a empresa, se ela não tiver essa visão holística, ou seja, do todo, focar somente num número, aí vai para o achismo e a chance de ser fadado ao fracasso é muito grande. E para você, Alexandre? Porque assim, para você, imobiliário é totalmente diferente, né? Mas o que você acha que trava mais? Acho que há uns anos atrás, teve algum momento que assim, teve um boom mais de procura para locação, para compra. Como que está hoje para você essa... O ramo de imobiliário, né, ele tem muita concorrência, né? Sim. Tem muita imobiliária. Você vê uma imobiliária. Cada dia abre uma nova. Então tem muita imobiliária, muita concorrência. Temos esse problema do governo também, que a carga de tributária é muito alta e também não tem uma colaboração, né? Então, nós temos um grande desafio, né? É por isso que nós, quando eu abri a imobiliária, eu falei para minha sócia, esposa, falei assim, tem muita concorrência no mercado, não tem muita ajuda aí, né, do cenário político, e nós temos que ser diferentes, nós temos que ser diferenciais para poder ficar no mercado, para sobreviver no mercado. Foi por isso que nós participamos da licitação da Caixa para ser credenciado e me especializei em leilões de imóveis. E também nós estamos se aprimorando, sempre estudando, né? O Cresce, né? Eu acho o Cresce fantástico, tá? Porque o Cresce, ele dá muito treinamento, muito curso e gratuito. E preparos assim que, né, treinamentos que você paga caro aí, se você for pagar por conta, e você tem tudo gratuito no Cresce, né? Apesar que muitos corretores não aproveitam, mas a gente aproveita tudo, né? De graça ainda mais. Porque o conhecimento também, o seu conhecimento também vai te dar mais segurança, né? Também vai ser uma segurança nesse mercado de concorrência que nós temos aí no mercado imobiliário. Legal. A BPix está há quanto tempo no mercado? Olha, a BPix é uma empresa que está desde pós-pandemia, então vamos dizer que tem uns 4 anos mais ou menos. Porém, é um pouco mais longeva através do nome, como eu falei para você, o Família Transporte. Então, veio Família Transporte, aí nasceu-se a BPix, da questão dessa necessidade da análise de dados. Então a BPix está há 4 anos, vocês há 3 anos. Vai fazer em julho 3 anos. 3 anos. Para vocês hoje, quando vocês tomaram a decisão de empreender, você acha que foi coragem ou qualquer outra coisa que vocês imaginaram? Tem que ter muita coragem.
Aí quando você falou assim, não, vamos, aí você falou coragem. Qual foi a análise que vocês fizeram antes? Você já tinha a parte da transporte, né? Exato. Mas para dar um passo, né? Pular o muro, né? Como a gente fala. Qual foi a análise que vocês fizeram para vocês falarem, não, vale, a gente precisa fazer isso? Eu vou começar de quando eu fiz a transição de carreira, né? Porque a sua foi uma transição mesmo. Foi uma transição, porque eu trabalhei quase 20 anos. Eu comecei a fazer estágio em 98 e trabalhei até 2017. Você acordou e falou assim, não, vou abrir... É que vocês nunca trabalharam numa obra, né? Não. Eu era engenheiro residente em obra. Residente em obra. E engenheiro residente em obra, olha, é estressante. É estressante. Realmente você vê o prédio pronto aí, mas você não sabe como que é desde o começo, né? Antes de tudo. E eu já estava querendo sair mesmo, né? Fazer outra coisa, né? Então, no começo, em paralelo com o engenheiro civil, eu abri uma loja virtual, né? Que era a Verzina Eletro, né? E aí eu gostei dessa parte do comércio, né? Aí depois eu fechei a Verzina Eletro, aí depois quando teve aquela parte de crise lá da Lava Jato e tudo mais, que quebrou um monte de consultora, eu acabei ficando desempregado, né? E aí eu entrei na Cato, né? E a Lopes, né? A imobiliária Lopes chamou, eu falei, vamos ver como que é, né? Nunca fui corretor nem nada, né? Dá treinamento, dá tudo. Dá treinamento. Eu não gostava muito da Lopes, porque tinha que ficar ligando, e eu odeio isso aí, né? Eu odeio receber ligação, então eu também odeio ligar, né? Só que aí eu vim aqui para Guarulhos, uma imobiliária de terceiros, né? Uma pequena, né? Depois eu fui numa grande aqui, uma das melhores aqui em Guarulhos. Fiquei um tempo lá. E aí, depois de 7 anos trabalhando lá, eu falei assim, né? Por que não, né? O bichinho mordeu, falou assim, aqui. Por que não arriscar, né? A gente se organizou e vamos ver o que dá o negócio, né? Tá há 3 anos aí. Tá mais. E você, como que foi? Você falou assim, vamos sair daqui e vamos para cá, vamos para a Bipix agora. Sim. Interessante, foi algo bem natural. Eu dava lá as minhas consultorias e a questão a gente chama de Business Intelligence, que é a análise de dados, né? Ela veio crescendo na última década, já existe desde a década de 70, 80, enfim. E era vamos dizer que era um oceano ali a ser explorado. Então, algumas empresas começaram, por eu ser esse hábito pesquisador, eu já trabalhava um pouco mais aprofundado com Excel. Aí tem uma ferramenta de mercado chamada Power BI, e eu comecei a me aprofundar. E aí eu fui apresentando de forma despretensiosa, entre aspas, né, para alguns empresários. Eles foram gostando e foram pedindo. E o curioso, que todo esse trabalho eu fazia nas minhas horas vagas, a consultoria. Então, eram trabalhos que eu fui expandindo. Inclusive, hoje eu tenho clientes que estão em Manaus, no Ceará. Então, o polo é aqui em São Paulo mesmo. Sim, mas você atende a nível nacional. Exatamente. Então, foi algo natural. Não foi assim, puxa, ou você faz agora isso, ou você vai passar por dificuldades. Foi realmente bem natural. E vem crescendo, graças a Deus, cada vez mais. O que vocês acham que fez vocês crescerem? A questão do estudo, vocês ambos falaram gratuito ou pago, está sempre estudando. Exato. O que você acha que fez alavancar mesmo? É só a questão do estudo ou vocês acham que também a questão da troca, da indicação, o que você acha que eleva mais? É só você ter a indicação dos clientes, novos clientes e procurar vocês, ou você acha a questão do conhecimento também? Como que é o pensamento de vocês hoje para vocês chegarem aonde vocês estão? O que vocês acham que interferiu mais? É um conjunto de tudo, né? O atendimento ao cliente, a gente atende o cliente da melhor forma possível, né? E também o conhecimento também ajuda muito, né? Vocês acham que o cliente sempre tem razão? Nem sempre. Quase sempre. No caso da Black Friday que eu falei, a gente ajudou. Assim, nem sempre tem razão, mas você tem que ter argumentos para mostrar para ele o lado certo. Não é simplesmente, você tá, não. Aí, olha, o caminho é esse, entendeu? Se você fizer assim, não é por aí. Você tem que ter uns argumentos, e isso daí, o seu conhecimento, vai ajudar você a ter esses argumentos, né?
E para você? No meu caso, ele é um mix, né, de indicação, de desmistificação. Então, tem clientes que vão lá e vai me indicando. E eu acho que um diferencial que tem no caso da Bipix são dois. O primeiro é a questão do conhecimento técnico, porque tem eu e o meu sócio, o João. O João, um abraço, que ele gostaria de estar aqui, não pôde vir, né? Uhum. E uma facilidade que, modéstia à parte, nós temos é de dialogar com a necessidade que o empreendedor, o empresário, qual é a necessidade dele. Porque a pessoa que ela trabalha com essas questões mais... Porque quando eu falo de análise de dados, elas são como algo muito técnico. E para você traduzir a necessidade de um empresário para se transformar em um painel que vai fazer com que ele olhe e fale, puxa, eu estou olhando esses números, estão fazendo sentido para mim, então tem que ter essa, a gente chama de skill, né, soft skill. Até porque tem muito empresário hoje que ele acaba não tendo todo esse conhecimento de olhar, né, ver aquele painel e entender. Então você também tem que dar uma aula para ele explicando tudo isso, como que ele vai fazer essa análise, né? Só ver o vermelhinho ou o verdinho lá, ele tem que entender o que ele está analisando, o que ele está vendo na tela. Sim, Gislaine, esse é um ponto legal que você comentou, que isso a gente chama de democratização dos dados. Porque a pessoa que ela é habituada a mexer com o Excel ou algum outro tipo de forma de controle de forma rústica, quando a gente vai para essa parte, por mais que simplifique, para o cara que está olhando para aquele número, às vezes ele se incomoda, fala, nossa, só isso aqui está falando toda a saúde da minha empresa, estou indo bem, estou indo mal. Ele era acostumado a ver relatórios, então a gente realmente acaba tendo que fazer esse processo de habilitação para o cara. Fala assim, é só esse número, se você precisar. Aí lógico, né, um painel ele vai dando vários desdobramentos, mas tem essa questão de aculturar o empresário a fazer essa leitura. É porque hoje as pessoas não têm aqui, nem você falou assim, você ainda tem a sua planilha do Excel ainda. Tudo Excel, tem um monte de planilha Excel. Então, uma coisa. A Bipix já entra aqui já para falar, olha, você pode mexer aqui, você pode estourar aqui. Porque assim, acabaria facilitando, de repente, você ter todas as informações de você ficar entrando, buscando. Tem como, de repente, para ele que ele faz essa busca, se tem dívidas, está em juízo, já vinha a informação para ele na planilha, nessa estrutura, o que facilitaria na vida do Berzini? A gente teve um bate-papo rápido e ele comentou que tem um CRM, só me perdoe por não lembrar do nome, tá? É a Keno. A Keno. E ele tem aquela questão da consulta de análise de créditos. Tem também. São sistemas diferentes. É que realmente eu preciso bater um papo para entender um pouco melhor. Mas... Vou falar hipoteticamente aqui, o cara que vai entrar em contato com ele tem um CPF. A pessoa que vai ter uma análise de crédito vai ter um CPF também. Sim. Então são sistemas diferentes que através do trabalho que eu faço junto com o João e a equipe, a gente faz com que diferentes sistemas a gente traz para um banco de dados, que é uma base somente, e a gente consegue fazer com que a construção dos números em si sejam boas. Então de repente o cara tem um crédito, um score bom, e ele entra em contato, vamos investir mais nesse cara aqui, porque esse cara ele tem um score bom, então ele está sendo eletivo a fazer realmente uma compra. Tem um outro cara ali que, não querendo menosprezar, né, que infelizmente muitos têm o nome detonado, mas uma pessoa que está com o nome sujo ali, entrou em contato, às vezes só quer fazer especulação. Então aí você vai começar a explorar mais naqueles que você vê, esses aqui são mais credenciados, vamos dizer assim, para ser captados. É porque às vezes, no seu caso, você falou de score, às vezes a pessoa, o score da pessoa é baixo, mas não porque ela tem a dívida alguma coisa, às vezes porque ela não faz a movimentação. Como que é essa análise? A maioria do score baixo é porque tem protesto. Não entra a questão de repente o cara não compra nada no cartão. Pode até ficar médio, o score, mas baixo mesmo quando tem protesto. E aí, protesto. Quando procura você dessa forma, não tem condição nenhuma de fazer. Porque a pessoa não consegue um financiamento, não consegue crédito, né? É complicado, né? E hoje, infelizmente, não é às vezes nem porque a pessoa quer ter a negativação, tá negativado. A condição hoje, às vezes, acaba atrapalhando, né? Você vê a quantidade de imóveis que vai todo dia, você vê imóvel entrando para leilão, por dívida de financiamento ou por dívida de condomínio. Quanto tempo para para quem está assistindo a gente poder entender? Um exemplo, você falou dívida de condomínio, anos, quanto tempo para um imóvel ir a leilão? Demora bastante, tá? Porque antes do imóvel para leilão, o banco ou outra pessoa que tá o reclamante, ele tenta de qualquer jeito fazer essa negociação. Então, quando vai para leilão,
falando, não tem mais jeito. É o último caso. É o último caso. Então, às vezes, demora 2, 3 anos, entendeu? E nesse período a pessoa continua ali no imóvel tranquilamente. Até depois é arrematado, né? Tem gente, assim, normalmente o que nós fazemos, né? Quando o imóvel está ocupado. Arrematou, registrou no nome de quem arrematou. Né? O dono é quem registra. Aí nós aqui da imobiliária, nós mandamos um comunicado, né? Com as leis, tudo mais, tudo, e negociamos a saída da pessoa lá, né? Normalmente a pessoa pede aí um tempo maior, uma ajuda aí na mudança, tudo, e sai, né? Pode ser que tenha casos aí que a pessoa vai sair de qualquer jeito, né? Aí vamos supor, não vou sair. A pessoa, se entrar com reintegração, a pessoa vai sair de qualquer jeito. Se ela entrar com reintegração de posse, vai lá o oficial de justiça, Sim. E ela vai ter o prazo para sair. Se não sair, vai ter direito garantido por lei, arrombamento e reforço policial. Entendeu? Então, já pegou alguma situação assim? Graças a Deus não. Todos os que eu arrematei até hoje, porque é forte, né? Todos eles saíram... Você acompanha do início ao fim o processo. Ao fim. Todos eles, ou às vezes pediu um prazo, preciso de pelo menos uns 2, 3 meses, sei lá, ou uma ajuda na mudança, uma ajuda para me alugar, uma coisa assim, mas sempre... Pegou algum caso que a pessoa que estava no imóvel acabou alocando o imóvel da pessoa que comprou? Já. Interessante. É interessante, né? Já, eu cheguei lá no imóvel lá, a pessoa já tinha perdido e a pessoa estava pagando um aluguel para quem perdeu. Eu falei, escuta, esse imóvel aqui, tá... mas não tô sabendo de nada, tô pagando aluguel aqui. Ele alocou o imóvel, tá vendo? Ele acabou ficando mais barato locado que de repente pagar o valor, né? A pessoa já tinha perdido o imóvel, né? Não pagava mais financiamento nem nada. E alugou o imóvel. Olha, e já teve casos também, a pessoa, isso daí por isso que precisa comprar imóvel, compra com corretor. Não vai se aventurar. Não vai se aventurar. Porque olha só o que aconteceu um caso. A pessoa comprou o imóvel direto só que comprou assim com um contrato de compra e venda. E falou que ia pagar o financiamento no nome da pessoa. Então, a pessoa que comprou, teoricamente, que deu lá a entrada para ela, dava as parcelas para ela pagar o financiamento. Conclusão. Ela pegou o dinheiro dela, que ela estava pagando, não pagou o financiamento, e o imóvel foi para leilão. O imóvel foi arrematado, mandei o comunicado. Como assim o imóvel não é meu? Estou pagando? Pagando para quem? Nossa, que prejuízo, né? A pessoa perde tudo. Às vezes é anos guardando, né? Guardando. Porque quando você compra um imóvel numa imobiliária, a imobiliária, ela faz uma análise, eu estou falando de imóvel de terceiros agora, tá? Nem em caixa. A imobiliária, ela faz análise completa. Nós tiramos a matrícula atualizada, nós tiramos todas as certidões do proprietário, para ver se ele tem algum protesto, para ver se ele tem alguma penhora. A gente faz toda essa análise. Toda essa análise. E se tiver alguma coisa que impeça a venda... Você não vai deixar a pessoa fazer a compra, né? Você vai perder, eu perco a comissão. Mas eu não vou prejudicar a pessoa que está comprando. Isso daí, porque o nome da imobiliária, eu acho que é muito mais importante do que você... Exatamente. Do que uma comissão. É lógico, a gente vive de comissão, mas o nome da imobiliária é muito mais importante. Tá certo. Você já teve algum caso que você ou foi muito... sorte, a pessoa se deu muito bem, ou a pessoa se deu muito mal e ela teve que correr para ajudar, pedindo sua ajuda? Não, até hoje não, mas já teve caso assim de, por exemplo, eu peguei uma empresa que ela tinha grandes problemas de reincidência de pagar as contas em atraso. O dono, ele ficou, quase que perdeu todos os cabelos por conta disso. Tinha um sistema, pessoas faziam lançamento para poder fazer, né, os pagamentos e querendo ou não, uma das coisas que mantém uma empresa viva é o que? É o fluxo de caixa. Sim. E quando começa a ter o descolamento do fluxo de caixa, é como se fossem umas engrenagens, começa realmente a quebrar. Fui dar um treinamento para uma empresa,
E aí eu mostrei que ela precisava trabalhar melhor a questão de voltar para a base. Porque às vezes o dono, ele vislumbra muito, preciso saber os números de forma estratégica, mas não quer ir para a base. Eu falei, cara, você precisa voltar para a base. E aí eu não consegui, num primeiro momento, entregar aquilo que ele esperava. Mas não é porque eu não conseguia, porque eu mostrei para ele que ele tinha que realmente ir para os fundamentos. E um dos fundamentos era a análise de dados. E, enfim, depois de muita cabeçada, um dos pontos era a questão do descolamento de caixa. Construí um painel para ele e ele conseguiu identificar através do painel que as pessoas, um setor em específico lá, fazia lançamento dos contos a pagar um dia faltando para o pagamento. Então a empresa ela era pega no susto. Hoje, eu puxo um relatório lá em Excel, nada contra o Excel, porque eu gosto do Excel, tá? O que tem para pagar amanhã? Hoje é dia 31, o que tem para pagar no dia 1º/4? Tem 10 mil reais. Aí chega no dia, tem 100 mil para pagar. O dono fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? E aí tem aquela questão do fluxo de caixa, o cara não vai ter que conseguir rapidamente pegar o dinheiro para poder honrar com aquilo. Aí começa a pagar. Então, assim, não é só o sistema, né? Que a gente fala assim, eu tenho o sistema, mas assim, depende também de quem está fazendo a análise, a equipe, as pessoas, o departamento que está colocando as informações lá dentro também. Exato, e foi muito interessante porque nesse painel ele mostrava com quantos dias de antecedência as pessoas estavam fazendo o lançamento do contas a pagar. Aí esse setor específico ele foi identificado, aí obviamente fez uma reunião, aí fez uma questão de reeducação, porque você não pode sair batendo se você não doutrinar, você não tinha um processo. O sistema foi meio dedo duro, né? As pessoas... Exato. E aí ele conseguiu normalizar o fluxo de caixa dele, que foi muito bom. Legal. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo tem aquela pessoa que é um mentor, a família, como vocês falam, é aquela pessoa que está ali, apoia, que muitas vezes vocês param e pensam assim, eu vou desistir, mas tem aquela pessoa que fala assim, não vai, momento bom, momento ruim. Quem é essa pessoa para vocês? Se vocês estivessem aqui agora, o que vocês falariam para ela? Olha, eu acho que no meu caso aí é mais da família mesmo, né? Minha esposa e minha filha, né? Que a gente está sempre, assim, um deixando o outro desistir. Apesar que a minha filha é arquiteta, não trabalha ainda com a tá gente, o pezinho ali, mas sempre apoiando a gente que a gente faz, né? Então, acharia que é isso, minha esposa e minha filha, né? Esposa e sua filha. Elas estão ali sempre. Sim. Essa é uma pergunta, foi até meio que uma pedrada no peito. Na hora que você perguntou, eu já até respirei fundo aqui, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. A primeira pessoa é o meu filho. Então, eu não sou um pai perfeito, mas eu procuro sempre trabalhar primeiramente para correr em busca dos meus sonhos, mas mostrar para ele que se a gente tem vontade e for atrás, nós somos capazes de realizar os sonhos. Então, às vezes a gente tem os bate-papos, lá no início, quando ele era mais adolescente, mais rebelde, ele olhava para as coisas que eu falava para ele e falava, dava para perceber que ele falava, você está viajando. Mas hoje ele está vendo os frutos, né, que estão acontecendo, então quero passar essa imagem, que tudo depende da gente, primeiramente de Deus, obviamente, lógico, e depois dos nossos esforços. E para minha noiva, né, que eu pretendo casar em breve, e eu quero oferecer para ela uma vida muito confortável, ela vai continuar trabalhando naturalmente, então a gente tem uma série de sonhos para realizar, então são coisas que me motivam. Seu segundo casamento. Seu segundo casamento. Então, assim, é que a gente ouve bastante não, né? Principalmente, assim, eu acho que empresário, porque o empresário, quando ele entra para empreender, que ele começa, muitos entram com aquela cabeça, eu vou ser o dono e vai ser do meu jeito, mas às vezes não é, porque vocês lidam com pessoas, né? Vocês lidam não só com a equipe de vocês, lidar com funcionários não é fácil, né? Você saber lidar com cada um, conversar com cada um. Isso é verdade. Então, você não é só o seu... Você não é dono, você depende também, tudo que você faz depende para as outras pessoas, dos funcionários de vocês que dependem de vocês para receber. Então, quando eu acho que vocês decidiram empreender, é um risco que vocês correram e deu certo. Exatamente, o risco é... E aí, tem alguma coisa que você olharia, quando vocês olhariam para vocês lá do passado, quando vocês falaram, vou fazer, que vocês falariam para eles... Para vocês, lá do passado, se tivesse a oportunidade de falar assim, tá o seu eu do passado aqui, o que vocês falariam para vocês? Meu eu passado? Quando você fosse, vou abrir a Verzine. Olha, eu sempre tive muita fé, assim, de tudo que eu faço, né? Eu sempre tive muita convicção que tudo vai dar certo, né? E desde
sempre, né? Que eu sempre tive a seguinte mentalidade, pessoal, se ainda não deu certo, é que o filme ainda não chegou no final. Porque no final tudo dá certo. Então eu sempre tive esse pensamento, né? Nunca tive essa, será que vai dar certo? Não, eu sempre tive certeza que vai dar certo. Isso é fundamental, porque você vai na certeza, a coragem Sim. maior, né? Você não fica na dúvida, né? Exatamente. Agora, é desafiador, com certeza, né? Com certeza. E quando você é empresário, é muito mais desafiador quando você está trabalhando para alguém, né? Por quê? Porque o seu nível de responsabilidade é muito maior. É muito maior. Então, você não bate o ponto 7 horas da noite, 6 horas da tarde, você continua, exato. né? 24 horas. E você? No meu caso, teria que mais ou menos estipular um tempo, né? Que nem eu comecei a trabalhar com essa questão de mentoria, de consultoria, faz uns 10, 12 anos mais ou menos. Se voltasse um pouco mais, eu falei assim, rapaz, começa antes, porque muitas vezes eu ficava, vai, não vai. E era um sentimento que era muito interessante. Eu sentia aquele negócio borbulhando, falando, agora vai. E não ia. Então, se eu voltasse no passado, depois falar pro Wagner no passado, eu falo assim, vai que vai dar certo. Então, seria isso. Legal. Gente, a gente já está chegando ao final. Foi, eu acho que uma troca muito interessante, porque são 2 segmentos diferentes, mas que ambos acabam se completando, né? Com relação a o que vocês passaram, o que vocês aprenderam com a história de cada de vocês e até com a história um pouquinho de cada um. Eu queria abrir para você, Versini, dar o seu contato, suas redes sociais, como que o pessoal que está vendo a gente, que de repente ficou interessado, conhecer um pouquinho mais como que funciona leilão, a parte da caixa, como que eles podem contatar você? Então, o meu telefone é DDD 11 99503 2275. O Instagram é @Versini_imóveis. Eu tenho também um canal no YouTube, né? Que é youtube.com.br @Versini_imóveis. E nesse canal você fala o que desse canal? Eu coloco alguns imóveis, né, de terceiro, alguns vídeos, também Legal. Conteúdo, no Instagram também. Legal. E tem mais alguma outra? Não, é isso aí. Esse mesmo. E tem um site, né, que é versiniimóveis.com.br. Então, quer dúvidas, alugar, comprar, É isso. leilão, A gente faz tudo, né? A gente faz avaliação de imóveis também. Inclusive, eu também sou perito judicial, avaliador de imóveis, né? Interessante, o pessoal que quer alugar por aí, quer vender, já pode chamar você. Isso aí que então, eu faço por terceiro, avaliação de imóveis, e também no judicial, que aí é o juiz que nomeia, né? Eu sou cadastrado aí em todos os fóruns, né? Inclusive eu fiz um aí faz pouco tempo aí que eu fui nomeado, que é a avaliação de imóveis, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, conversar mais com você, também pode chamar para conhecer um pouco mais da sua história. E você, Wagner, passe seus contatos para a gente. Perfeito. Bom, você que é empresário, tem dificuldades aí com análise de números, se a sua equipe ela gasta horas e até dias para poder montar uma análise que na hora que você vai fazer as suas avaliações, os números já estão desatualizados ou não se conversam, vocês vão entrar no site bpix.com.br, conforme apresenta aqui na tela. O meu Instagram ainda eu estou utilizando do Família Transporte. Lá eu falo sobre rotinas de transporte, falo sobre a parte de inteligência artificial, falo sobre a parte de análise de dados. Então é instagram.com/famíliatransporte no singular. E meu telefone é DDD 11 95405 0071. E é isso aí, muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer novamente a participação de vocês, tá? Foi um prazer ter vocês aqui. Igualmente. E assim, o Associado em Foco, a proposta é de conectar empresários diferentes, porém contando a mesma história, como é difícil empreender no dia a dia, né? E para vocês que estão aí assistindo a gente, que ainda não é nosso associado, vem conhecer a associação. Quem sabe no próximo programa vocês vão estar aqui contando a história de vocês, que nem o Wagner e o Alexandre. Eu agradeço, uma boa tarde para vocês e até o próximo Associado em Foco.